Bem-vindos a mais uma edição do Em Casa à Conversa com, o programa do Grupo Mais Guimarães, em que entrevistamos personalidades ligadas à vida vimaranense, ligadas à saúde e a outras áreas também, neste período conturbado da nossa vida coletiva em que ultrapassamos ou tentamos ultrapassar esta epidemia da Covid-19. A nossa convidada de hoje é Adelina Paula Pinto, é vice-presidente da Câmara Municipal de Guimarães e responsável pela educação e pela cultura no município. Perguntava-lhe, Adelina, como está a viver este momento conturbado da nossa vida, este momento difícil da pandemia da Covid. Em que aspectos é que isto alterou a sua vida? Bem, muito obrigada pelo convite, antes de mais, e por esta oportunidade de conversarmos um bocadinho sobre este momento difícil das nossas vidas, de todas as nossas vidas. Claro que eu estou a viver este momento, como todos os vimaranenses, todos os portugueses, se calhar todas as pessoas que estão no mundo, com uma insegurança imensa, com os medos todos que estão associados a este vírus que passa além das nossas possibilidades, não é? Nós conseguimos passar o bujador, mas estamos a ter grande dificuldade em passar este vírus, a sentir que ele vai apertando o cerco e, portanto, cada vez está mais perto de nós. E das impossibilidades todas que de nós conseguirmos ultrapassar. Eu sou uma mulher da ação, gosto sempre de estar no terreno, de tentar ter plano A, plano B, plano C, e é isso que estou a tentar fazer, não só enquanto pessoa, enquanto indivíduo individual, mas com as competências que tenho na Câmara Municipal, quer na área da educação, quer da cultura, mas também na vice-presidência e, portanto, assumindo outras áreas. Os municípios têm sido muito chamados, como é óbvio, a esta pandemia, porque ela alterou as nossas rotinas todas, alterou todos os nossos projetos de trabalho, alterou a vida dos vimaranenses. As pandemias trazem ao de cima o melhor e o pior e também trazem mais problemas aos mais pobres, aos mais desfavorecidos, e tentar um olhar nosso, que já é habitualmente atento a esse segmento da população e que nesta altura está obviamente muito mais concentrado, muito mais ativo, muito mais interveniente, no sentido de dar resposta. E tentamos numa resposta coletiva, e por isso, respondendo assim muito concretamente à sua questão, a minha vida está absolutamente de pernas para o ar, as minhas rotinas foram todas alteradas, o tempo de trabalho é cada vez maior. Eu achava sempre que trabalhava imenso, afinal não trabalhava tanto quanto isso, porque hoje esta questão do teletrabalho, de estarmos sempre ligados, aumenta o nosso período de trabalho, as exigências com que nós temos. E também esta minha preocupação com o futuro, que foi sempre algo que me passou um bocadinho ao lado, era sempre um bocadinho certo, e hoje esta incerteza geral é também aquilo que me habita o coração e a mente de manhã à noite, como é óbvio. Falando no âmbito nacional, como é que avalia a postura do governo ao longo de todo este processo? Eu acho que o governo teve muito bem, nós temos tido esta capacidade de conseguir aprender com os outros, e portanto o nosso olhar sobre a Itália, o nosso olhar sobre a Espanha, porque são aqueles que são mais perto de nós, são aqueles que no seu ADN são muito mais parecidos connosco, não é? Nós gostamos do ar livre, gostamos do convívio com os amigos, não temos nada a ver com os países do norte, em que o confinamento social é quase normal, até num período de inverno é quase normal. Nós não, nós somos muito sociáveis, e portanto esta aprendizagem com a Itália e com a Espanha, permitindo-nos tomar medidas mais precoces, foram fundamentais. Eu acho que o governo esteve bem na forma como decretou o estado de emergência, na forma como pôs muitas restrições e muitas limitações, o encerramento das escolas. Eu acho que era necessário, porque nós não podíamos continuar a correr o risco de pensar que isto era mais uma gripe, que era mais uma situação que ia ser controlada de uma forma leve, e foi preciso criar este susto, criar este medo, criar esta incerteza que nós não podemos aliviar, e nós no município de Guimarães temos feito este trabalho muito grande também, através das rádios, através da imprensa, através de todos os nossos comunicados, que é a situação não está controlada, nós precisamos continuar a ter confinamento social, continuamos a precisar de nos isolar, continuamos a precisar de estar em casa, continuamos a precisar de ter todos estes cuidados. E acho que o governo, como tutela maior do país, deu este pontapé de saída. Acho que a maior parte dos municípios agarrou muito bem esta proximidade com a população e este trabalho, e hoje conseguimos ir controlando. Não é fácil,
nós sabemos que a cada domingo de sol temos problemas e por cada área que nós vamos fechando há outras áreas que se abrem e que de repente estão cheias de pessoas. Não há má intenção das pessoas, eu acho que cada um sai de casa pensando que vai sozinho, que vai conseguir não atrapalhar ninguém e depois corremos todos para o mesmo sítio, não é? O rio corre para o mar e portanto nós todos temos uma tendência de fazer os mesmos percursos e isto está lentamente a entrar na população e eu acho que o governo esteve bem. As escolas estarem fechadas foi uma ótima, nós sabemos que as crianças não são o público mais complicado em termos do Covid, mas também sabemos que o Covid-19 está em mutação, também sabemos que ele está a entrar em crianças, mas as crianças estando nas escolas significa toda uma comunidade que anda na rua, não é? Portanto, nós sabemos isto e acho que foi muito bem que fossem encerradas as escolas. Hoje já se fala a 4 de maio, o Sr. Primeiro-Ministro hoje disse que no limite poderemos abrir a 4 de maio, ponho muitas reticências, não sei se o conseguiremos fazer, acho que enquanto for necessário, enquanto o controle sanitário não estiver feito, nós devemos continuar a ter as crianças em casa. E como é que estão a correr as coisas nas escolas? Com o contacto que terá certamente, ou que fará regularmente com professores e também diretores de agrupamentos, como é que avaliam o trabalho que está a ser feito neste período? Este foi um momento crucial para as escolas, não é? Se há algo que mudou neste tempo e que não vamos voltar iguais, tem a ver com a questão científica, porque efetivamente a ciência deu aqui um avanço significativo e mostrou o valor que a ciência tem, num caso destes, e também a questão tecnológica, não é? Portanto, de repente, todas estas plataformas da qual nós estamos a usar o Ajuma estavam disponíveis no mercado, todos nós privilegiávamos o contacto presencial e o que é certo é que nas últimas semanas todos nos tornamos habituês e já estamos perfeitamente integrados neste contexto digital. E as escolas fizeram também este caminho de uma forma muito rápida. Há muitos anos que nós temos vindo com o trabalho das escolas, já com o governo Sócrates e que se fez o trabalho todos os computadores nas escolas, com as plataformas, com o Moodle, com a imensa formação que apareceu nas escolas, e as escolas foram dando passos nessa instrumentalização da tecnologia como veículo de aprendizagem. Mas sempre com os receios associados, sempre, obviamente, valorizando o presencial, porque nós sabemos que a escola passa muito por uma socialização, passa muito por uma relação interpessoal, a escola nunca vai funcionar, nunca será um modelo absolutamente digital, não é esse que queremos, este é um modelo de emergência, mas conseguiram, obviamente, adaptar-se. Conseguiram trabalhar com os alunos, conseguiram dar currículo, se calhar muitas de uma forma excessiva, outras de uma forma menos presente. Temos aqui dois problemas. O primeiro é o nós termos dado conta que nem todas as crianças têm os acessos e, portanto, quando o Sr. Presidente da República disse que o estado de emergência não podia parar a democracia, é aqui na escola que ela também se evidencia. Nós não podemos continuar a usar suportes digitais se não garantirmos que todas as crianças têm acesso a esses suportes digitais, porque senão estamos a parar a democracia e isto é muito grave. E, portanto, aquilo que estamos a fazer nós, município de Guimarães, e que está a fazer o Ministério da Educação e os municípios todos, e já está a Altice também envolvida, é a delinear um plano de apoio a todas as crianças e jovens que não têm nenhum instrumento, nenhum suporte tecnológico, um computador, um iPad, ou mesmo acesso à internet. Dizer que em Guimarães, no caso do primeiro ciclo, nós temos cerca de 10% dos nossos alunos que não têm nenhum equipamento tecnológico e uma percentagem, cerca de 5%, que não têm acesso à internet. E essa situação terá de ser resolvida por nós, em articulação com o Governo, se o terceiro período se mantiver no regime digital, porque senão não faz sentido e isto é uma questão muito grave. Depois, uma outra questão que tem de ser resolvida pela escola, nesta reinvenção do que é a aprendizagem pela via tecnológica, tem a ver com a questão dos horários e que tem a ver com a questão da sobrecarga das famílias. Há duas sobrecargas, há a sobrecarga do professor, porque tenho muitos professores, como sabe eu sou professora, portanto o meu meio normal até de amizade entre os professores é em burnout absoluto, porque tenho os miúdos a mandar mails, cada miúdo a entrar na plataforma a fazer uma pergunta e portanto este trabalho não estava devidamente sistematizado e precisa de ser. E por outro lado temos as famílias em burnout também, muitas delas em teletrabalho e a ter de dar apoio aos alunos, nomeadamente aos mais pequenos que precisam de ajuda, que têm de fazer a ficha, que têm de fazer uma pesquisa, que têm de entrar na plataforma, quando muitas vezes só há um computador ou só há um iPad e há 2 filhos ou 3 filhos e há um pai em teletrabalho e uma mãe e portanto estas questões das famílias estão também muito, muito sobrecarregadas. Por isso acho que se reinventou muito bem, acho que as escolas estiveram à altura.
acho que a ligação que foi mantida com as crianças foi fundamental. Nós não podemos deixar as crianças e as famílias permanecerem em casa sem nós termos nenhuma forma de verificar o que é que está lá a ser passado. Nós sabemos que temos problemas nas famílias, problemas nas crianças, portanto temos de acompanhar. Este acompanhamento feito pelo professor titular de turma, pelos professores, é basilar, até para nos dar feedback de alguma intervenção que seja necessária fazer, quer ao nível alimentar, quer ao nível médico, quer ao nível de saúde mental. Mas precisa de ser regulada, isto é, precisamos de, eu penso que o Ministério tem um grupo de trabalho neste momento está a trabalhar, eu também já fiz chegar as minhas opiniões, que tem de ser regulada, tem de ter um horário, tem de ter uma lógica, tem de ter uma prioridade, caso, obviamente, mantenhamos o terceiro período nesta via digital, mas é preciso aqui valorizar muito o trabalho das escolas e o trabalho dos professores que de uma forma rápida conseguiram reinventar-se, conseguiram arranjar soluções para estes alunos. Temos escolas a entregar fichas em casa, temos escolas a receber pais encarregados de educação, a fazer atendimento telefónico, temos professores que estão o dia todo mesmo a atender os alunos ou os pais encarregados de educação. Isto tem sido um esforço imenso, mas que se consegue fazer durante um período de tempo, não se consegue fazer por meses, não é? Portanto, temos de regular esta forma de trabalhar. E tem também escolas que nesta altura estão a fornecer a alimentação básica a algumas das crianças identificadas como mais carenciadas também. Certo. Nós temos, os alunos do escalão A podem todos ir buscar o almoço às escolas, nós temos as escolas a funcionar em regime takeaway, não temos muitas crianças neste momento, acreditamos que à medida que o tempo vá passando e que as famílias vão encontrando maiores dificuldades, tenhamos mais crianças e portanto temos capacidade de servir refeições quentes a todos os alunos que assim necessitarem e temos também escolas a fazer acolhimento das crianças, filhas de trabalhadores da área da saúde ou da área da segurança, do CTT, por exemplo, dos serviços considerados essenciais. Portanto, toda essa linha da frente de apoio a essas crianças e de apoio alimentar está, obviamente, feito. Fizemos também, neste momento, uma recolha de todo o leite escolar que estava nos agrupamentos de escolas, que tinha prazos de validade muito curtos, como é normal, e não estava a ser distribuído por força da paragem leitiva, e com o apoio da DGEST fizemos essa recolha, já temos esse leite em armazém nosso, da Câmara, para ser distribuído e, portanto, a partir daqui temos uma capacidade imensa de fazer chegar às famílias que assim o solicitarem e que necessitem quer do leite escolar, quer de outros bens alimentares, garantindo que nenhuma criança, que são os mais frágeis, nenhum idoso, nenhum vimaranense tenha um problema alimentar nesta fase de pandemia. Certamente já terão pensado nisto numa forma de fazer uma avaliação curricular dos alunos. Como é que poderá acontecer no caso da escola se manter fechada e só haver esta via digital? Não sei, eu tenho a minha opinião, posso dá-la, publicamente não tenho problema nenhum. Eu acho que falarmos em avaliação dos alunos neste momento é o menor dos problemas. Percebo que haja problema com os alunos 11º e 12º, porque têm exames nacionais, porque têm acesso ao ensino superior e porque isto pode ter uma paragem na vida destes jovens. As restantes crianças, não acho que a avaliação, seja do segundo período, seja do terceiro período, não é aquilo que é importante. O que é importante neste momento é pensarmos em termos de cidadania, o que é que está a falhar neste momento perante uma pandemia. As questões da literacia científica, que neste momento nós sabemos que há muita população que não consegue respeitar porque não consegue compreender o que está em cima da mesa. E se não consegue compreender, há aqui problemas de compreensão que a escola tem de trabalhar. E a escola pode aproveitar este tempo para trabalhar essas questões da literacia científica. Temos a questão da leitura, da compreensão leitora. É um tempo para ler, é um tempo em que se está em casa, é um tempo em que o ler não cria ruído e pode ser um espaço de família que pode ser trabalhado. E é este trabalho que eu acho que o terceiro período pode ser feito em ligação com as escolas, em ligação com os professores. Se depois vamos avaliar qualitativamente, se há uma avaliação quantitativa, se é de segundo período, se há uma passagem administrativa, acho que isso é tão menos importante no momento em que temos os nossos hospitais a serem com tanta gente, a termos dificuldades de testes, que não é neste momento a minha prioridade. É pensar que isto é uma aprendizagem para os nossos alunos, é perceber hoje que o conhecimento científico é basilar. Eu um dia deste ouvi a Maria Manuel Mota, que, por causa da questão do novo kit de testagem, que será aqui a nossa linha, aquilo que nos assegurará que nós possamos fazer testes em Portugal nas próximas semanas, em volume, será com esse. E a Maria Manuel, e alguém lhe perguntava se o facto de eles terem conseguido fazer este kit de testagem
se tinha a ver com o trabalho dela da malária. E ela dizia uma coisa que para mim era basilar e que é transmitível aos alunos. Ela dizia: nós cientistas estamos habituados a isolar o problema e a encontrar soluções. E eu acho que isto é uma aprendizagem para todos nós. E é aquilo que nós temos de passar aos nossos alunos, é que nós, perante um problema, em todas as áreas, eu falo na minha, que é da educação, eu tenho de isolar o problema e tenho de encontrar uma solução abrangente. E precisamos trabalhar os alunos neste sentido, desta proatividade, deste pensar à frente, deste pensar fora da caixa, deste olhar para o micro e perceber que além daquele micro há um macro. E este é um trabalho que a escola pode fazer e que pode ser muito mais produtivo e pode ser muito mais eficiente do que propriamente estarmos a dar os conteúdos da história, da matemática e do português nas suas rotinas diárias, nos seus 50 minutos de aula, em que entra um professor no digital e sai. Acho que pode ser uma outra oportunidade de fazermos mais e melhor pelas nossas crianças. Prevê que no final desta pandemia, ou pelo menos quando tivermos condições para, com alguma segurança, sairmos à rua e houver essa reabertura das escolas, imagina que estes cenários em que surgem casos isolados de um aluno, por exemplo, com Covid e que tenha que encerrar uma escola e uma comunidade inteira, pensa que isso irá acontecer depois deste período mais difícil da pandemia em si? Eu acho que o nosso regresso à normalidade vai ser muito gradual. Não acredito que um dia nós consigamos abrir a porta de casa e estejamos todos na rua, todos juntos uns dos outros, a dar abraços e beijos e a juntarmos em aglomeração. Portanto, eu acho que isto vai ser, porque todos nós já interiorizamos este paradigma do distanciamento social e, portanto, não é de um momento para o outro que nós vamos passar ao antes, digamos assim. Ele vai ser de uma forma gradual. E essa forma gradual vai ser também importante para conter o vírus. Mesmo quando nós sairmos à rua, se nós continuarmos a ter este distanciamento social, este não toque, não é? Que nós somos muito do toque, muito do abraço, mas hoje já estamos tão interiorizados que isto não é possível, que durante um tempo vamos continuar a não fazê-lo. Isto vai ser também importante. A questão do regresso à escola, eu acho que o regresso à escola, eu ontem estive numa videoconferência à tarde, exatamente a pensar duas coisas. Uma é o que é que nós podemos fazer pelas crianças que estão neste momento em confinamento social, isto é, como é que as nossas crianças estavam habituadas e que há um mês atrás, se nós tivéssemos esta entrevista há um mês atrás, eu dizia-lhe que a minha grande preocupação era nós termos crianças nas escolas das 7h30 da manhã às 7 da tarde. Eram crianças que estavam excessivamente escolarizadas, as crianças que estavam apenas com os pais à hora de jantar e durante a noite. E hoje eu digo-lhe o contrário, temos um excesso de crianças, muitos deles filhos únicos, que estão em casa confinados com adultos. E portanto a parte da socialização, a parte dos colegas, mas quem tem crianças sabe isso que é a grande dificuldade, é um problema que se vai revelar. Depois todas estas crianças estão assustadas, porque a televisão inunda-nos obviamente com estas preocupações, quer assustadas pela questão sanitária, e basta abrirmos a televisão, quer assustadas pela questão da própria família, dos layoffs, do desemprego, da falta de dinheiro, do que é que vai acontecer a seguir, e portanto esta incerteza está a acompanhar. E nós estamos a delinear um projeto de intervenção para que nós possamos acompanhar as crianças que estão neste momento inseguras, que estão neste momento com problemas. Portanto, agora, o que é que nós podemos fazer com estas crianças? Uma segunda questão que nós estamos a trabalhar é o pós-Covid. Nós não podemos acreditar que as aulas abram 4 de maio, 20 de setembro, 10 de outubro, 5 de novembro, todos os cenários. Há um dia em que oficialmente nós temos as crianças na escola. E não vai tudo voltar a ser igual. Isto é, nós vamos ter as crianças na escola com dificuldades de relacionamento, enlutadas, porque muitas delas vão ter pessoas que morreram e que os avós, os tios, o vizinho, nós sabemos que as mortes são uma presença e que as crianças vão sendo isoladas, vão sendo protegidas desta questão da morte, mas neste contexto não é possível protegê-las e, portanto, elas vão reagir à morte. E nós temos de ter um plano pós-Covid. E este plano pós-Covid nós vamos ver através da arte, através da cultura, como é que nós conseguimos que estas crianças consigam fazer alguma catarse na escola, consigam pôr cá fora estes sentimentos, consigam libertar-se, consigam perceber que o colega do lado tem o mesmo problema, o mesmo medo, a mesma insegurança, viveu com o mesmo luto. Portanto, estamos a trabalhar com estas duas questões.
uma durante a pandemia e uma pós-pandemia para resolver. É claro que a questão que me está a colocar, que é obviamente pertinente, é que nós vamos ter certamente surtos no próximo inverno, mas eu acredito que a saúde pública e que os hospitais tenham já alguma capacidade e que estes testes, estes kits que agora estão a ser disponibilizados e que as universidades estão a trabalhar a grande vapor, nos permitem efetivamente fazer umas testagens rápidas. Eu acho que isto vai avançar muito rapidamente e esse será um problema menor para mim. Maior será mesmo como é que nós vamos conseguir reunir estas crianças que de repente regressam à escola e tiveram uns meses largos em que de repente o mundo mudou. Falando agora da questão cultural, para além do cancelamento de todos os eventos até ao verão, portanto tivemos agora o cancelamento da Feira Afonsina, por exemplo, que estava agendada para o final de junho, para além disso, que outros impactos é que pode ter esta paragem cultural em Guimarães? Esta paragem cultural, o setor cultural está aqui a ser muito complicado de gerir, como deve imaginar. Primeiro é um setor muito precário, em que as pessoas vivem, não têm empregos fixos, digamos assim, a maior parte dos artistas das várias áreas são pessoas que vivem dos seus trabalhos, e de repente as pessoas tinham imensos agendamentos e de repente têm zero agendamentos, o que pode significar no limite zero dinheiro para viver, não é? Portanto, isto é uma questão que tem de ser resolvida, o Governo tem dado também resposta a isso, quer através da Direção-Geral das Artes, quer a própria Gulbenkian que está a apoiar, quer através do próprio Governo que está a pagar, quer dos municípios que estamos a pagar uma parte já do que estava acertado e a ser reagendado, portanto está a ser feito esse trabalho. De qualquer forma, isto significa uma grande inação para os artistas e é uma área bastante preocupante, nomeadamente para Guimarães, onde nós nos orgulhamos de dizer que temos um grande setor, temos um setor terciário ligado à parte cultural muito grande e que obviamente significa agora que temos um grande número de pessoas e de famílias que estão em situação complicada. Por outro lado, esta questão desta pandemia, da nossa presença em casa, da nossa ligação maior às redes sociais, da nossa ligação, também vem reforçar a cultura, não é? E nós vemos todos os dias o que nós assistimos nas redes, aos concertos, aos livros, e o que é que seria da nossa vida em casa, o que é que seria do nosso confinamento social se não existisse a cultura, se nós não tivéssemos a quantidade de livros, a quantidade de gente a publicar textos originais hoje no Facebook, a quantidade de concertos, de gente que está a publicar coisas novas e a disponibilizar online de uma forma gratuita, artes performativas e tudo isso. E, portanto, eu acho que a cultura vai sair também valorizada. Quando nós a temos, quando nós podemos sair de casa e ir a um concerto, quando nós podemos sair de casa e ver um concerto na rua, não valorizamos tanto quanto isso. Isto é já a nossa forma de estar, isto já existe na cidade. No caso de Guimarães, é tão normal nós termos tantas atividades, termos o Vila Flor completamente cheio. Eu ontem dizia, nós não tínhamos nenhuma data para o Vila Flor disponível. Estava tudo ocupado, com congressos, com concertos, com teatros, com tudo que é possível imaginar. E de repente temos todos os nossos auditórios vazios. Isto é uma inversão completa de tudo que nós estávamos habituados. E isto obriga-nos a repensar também, a cultura vai ter de se reinventar, e está a reinventar-se, também ela própria está a reinventar-se. Portanto, há aqui duas questões, uma de ajuda financeira, que nós temos de ajudar, e com o Governo estamos obviamente a ajustar isso, e outra desta reinvenção, porque também, como em relação à escola, eu também não acredito que um dia digam, acabou o estado de emergência, e nós no dia seguinte estejamos todos no Vila Flor a ver o concerto de Camané e do Mário Lanjinha, por exemplo, que já esteve agendado 2 vezes e que terá de ser reagendado. Não vamos estar, não é possível, nenhum de nós vai, nós não vamos pôr um concerto desses, não vamos meter 900 pessoas num espaço, e portanto se calhar um dia vamos ter um concerto em que vão estar apenas metade das pessoas, vamos deixar uma distância de segurança, daí a um mês podemos fazer outro em que vai estar 1/3 das pessoas. Isto terá de ser progressivo e vai obrigar também os agentes culturais e os nossos artistas, aqueles que são verdadeiros artistas no sentido da capacidade de reinvenção e de pensar fora da caixa, efetivamente a encontrar outros canais para que a cultura não possa morrer e está a ser valorizada e vai continuar a ser valorizada neste contexto de confinamento e deste nosso tempo maior em casa, porque efetivamente se eu estou em casa constantemente em teletrabalho e eu habitualmente via ao Facebook 2 vezes por dia, hoje só consigo ver mesmo à noite, acredito que há muita gente que está
desempregada, que está em layoff ou que está em teletrabalho e que não tem este ritmo e, portanto, consegue usufruir de muito daquilo que estes artistas conseguem neste momento de uma forma muito altruísta também, disponibilizando em banda larga, de uma forma livre, os seus concertos, as suas artes, os seus pensamentos, as suas escritas, a sua voz, tudo isso que nos inunda e que nos ajuda imenso a passar esta fase tão crítica da nossa vida. Acredita que seja possível realizar algum evento cultural com algum público ainda durante este ano? Tenho algumas dúvidas. Final do ano, talvez, mas nunca serão. Eu não imagino que até final do ano nós tenhamos eventos da forma que nós estávamos habituados, uma feira afonsina, um 24 de junho, porque isto significa aglomeração de pessoas. Depois vamos ter o luto, não é? Quer dizer, nós vamos ter aqui um período de luto, vamos ter um período grande em que precisamos de nos reencontrar connosco e com os outros, em que precisamos de voltar aos nossos espaços onde vão faltar pessoas, onde vão estar pessoas mais tristes. O Sr. Primeiro-Ministro já hoje de manhã disse, e nós temos de ter consciência, nós estamos... Isto é uma maratona e, portanto, se nós tivermos o pico da pandemia em maio, mesmo mantendo esta questão do Planalto, que será muito bom para os serviços de saúde, muito mau para tudo o resto, não é? Porque significa que há um prolongamento do tempo de todas estas medidas. Se nós tivermos o pico da pandemia, mesmo em Planalto, no final de maio, significa que nós temos 2 meses à frente, como fez a China, nós olhamos para a China, temos 2 meses ainda de grande confinamento social. Ora, isto está junho e julho, significa que nós em princípio de agosto estamos na rua. Temos de ser muito cuidadosos na forma. Eu acho que um dia deste o Adalberto, aquele que era o antigo Ministro da Saúde, dizia que não queria fazer um totopico, não é? Porque se o pico é 14 de abril, se é no final de maio, porque isto é tão incerto, o vírus está em mutação, depende tanto de cada um de nós, são tantos os fatores que nós não controlamos, mas acho que a volta à vida normal, seja nas escolas, seja na cultura, seja na sociedade, seja no trabalho, vai ter de ser feita de uma forma muito ligeira, muito calma, muito serena, e portanto também não queria fazer aqui totolotos, mas eu acho que do verão tenho poucas dúvidas que não conseguiremos realizar o imenso plano de atividades que tínhamos. Acredita também que haverá mudanças significativas na forma como as pessoas interagem na sociedade a partir deste momento? Eu sou uma otimista. Eu acho que estas crises trazem ao de cima o melhor de nós. E nós temos tido essa experiência imensa nos vimaranenses. Quando nós pedimos apoio, e estamos obviamente a pedir imensos apoios a vários níveis, de voluntários, de apoios financeiros, de apoios de materiais, e a resposta é imensa, 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 imensa. Eu acho que nós vamos sair daqui melhores pessoas, mais atentos aos outros, com uma noção muito mais precisa das prioridades. As minhas prioridades, as suas prioridades, qualquer prioridade de qualquer um de nós, há um mês atrás, estava a marcarmos as férias de verão. Onde é que vamos no verão? Vamos para o Algarve, ou vamos para o Brasil, ou vamos para a Póvoa, não é? E hoje isso é algo que não nos preocupa-nos a saúde dos nossos, preocupa-nos o bem-estar dos nossos, preocupa-nos que os nossos amigos estejam bem, preocupa-nos como é que nós podemos ajudar. Vamos sair daqui diferentes. Alguns saíram diferentes para pior, não é? Também, as crises também trazem ao de cima o pior de cada um de nós, até da parte física, não é? Quem não vai ao cabeleireiro tem o cabelo mais branco, portanto isso também é evidente, mas eu acredito que vamos sair melhores pessoas. Vamos perceber que há tanta coisa que é diferente, vamos aprender a olhar um bocadinho para trás. Ontem mesmo foi publicado um livro da Casa de Sarmento, que hoje já divulgamos, sobre a gripe espanhola de 1918 e os seus efeitos em Guimarães, e é muito interessante olhar para lá e perceber que há 100 anos atrás a vida era tão diferente, mas eles lutaram com a pandemia como a que nós temos hoje. E tiveram os mesmos processos que nós, fecharam as escolas, fecharam os teatros, controlaram as entradas nas cidades, fizeram os cercos por causa dos mendigos, e portanto esta sensação de nós aprendermos com o passado é cada vez mais importante, também da valorização das ciências sociais e de nós percebermos. Portanto, acho que vamos ser diferentes, acho que vamos ser melhores, acho que vamos ser mais atentos aos outros, e acho que vamos ter uma noção mais precisa das nossas prioridades e do ser e não tanto do ter. Relativamente quero continuar a acreditar nisto e quero continuar a acreditar.
Relativamente ao trabalho do município, ainda há margem para ser mais interventivo neste processo, junto dos agentes económicos, junto da educação, junto da cultura, junto do aspecto mais social, junto dos mais carenciados. Há ainda margem para fazer um outro Claro trabalho? que sim, claro que sim. Nós, ao nível do município, fomos priorizando as nossas formas de intervenção. A nossa primeira preocupação foi social, foi de uma resposta social, porque nós tivemos a consciência imediata que uma situação destas ia, obviamente, ser mais complicada, ia fragilizar aqueles que já eram mais frágeis, nomeadamente a questão dos idosos, a questão das famílias mais vulneráveis, quem tem deficientes em casa, e, portanto, essas situações foram desde logo calculadas por nós. Nós temos já um sistema a funcionar em articulação com as juntas de freguesia, com as IPSS, com os nossos gestores das redes, e está a funcionar muito bem, com um apoio diário de centenas e centenas de telefonemas, com os psicólogos, portanto essa parte está a funcionar. Com as escolas também, com a parte da cultura está, e agora estamos obviamente a criar, a trabalhar com o hospital, desde o início sempre uma proximidade muito grande com o hospital, com todas as necessidades que foram sendo enunciadas, mesmo não sendo competências nossas, nós não olhamos para isso, porque obviamente nós temos de ajudar os vimaranenses, e portanto estivemos sempre na primeira linha de ajuda ao hospital, agora com o hospital de campanha, mas também com a disponibilidade para os médicos, para todo o pessoal da área da saúde, de residências, por exemplo, tudo isso nós estivemos sempre em articulação. Agora, estamos a construir um conjunto de medidas, quer no apoio económico, o Sr. Presidente já reuniu o Conselho Consultivo, já foi criado este gabinete de crise com o professor António Costa, está o professor, peço desculpa, da Universidade do Minho, e aquilo que nós temos de fazer neste momento é pensar medidas, mas medidas que vão efetivamente em contra quem precisa. Nós temos, o orçamento do município é um orçamento limitado também. Os vimaranenses têm de perceber que nós não podemos acudir a todos e acudir a todos da mesma forma, porque temos um orçamento limitado e que obviamente está disponível e é para ser gasto com os vimaranenses, mas com conta, peso e medida. Não estamos a achar que podemos dar isenções totais a toda a gente. Dou-lhe um exemplo: se me derem isenção de água e eu deixar de pagar os 30 euros de água que pago habitualmente, para mim, enquanto meu agregado familiar, eu não preciso que me deem essa ajuda. Mas há outros agregados familiares que precisam dessa ajuda, e que essa ajuda é basilar, significa que há uma família que, ao não pagar a água, pode ter dinheiro para comer, ou o lixo, ou as refeições, ou o que quer que seja. E portanto isso tem de ser um trabalho muito cuidadoso que nós temos de fazer, porque também temos a obrigação dos vimaranenses perceberem que as verbas que são afetas, que são verbas de todos, que são verbas dos impostos e do orçamento do Estado e daquilo que nós fazemos, que são efetivamente gastas com aqueles que nós precisamos, com a consciência que o trabalho do município terá de ser muito bem articulado com o trabalho que o Governo está a fazer e com os apoios económicos e das várias áreas que o Governo está a lançar, e que terá sempre de ser em articulação com este, porque nós não nos podemos sobrepor ao Governo, não temos capacidade financeira para o fazer. Para terminarmos esta nossa conversa, pedia-lhe que nos deixasse alguns conselhos a quem assiste a esta edição, a esta nossa conversa. O primeiro conselho é: fica em casa. Se pode, fica em casa. Este é aquilo que eu posso pedir mais. Nós no fim de semana passado fizemos um esforço em relação aos supermercados, porque demos conta que uma das questões que estava a ser mais complicada de gestão tinha a ver com as compras, como nós, obviamente, todos nós precisamos fazer compras, não precisamos fazer compras todos os dias, precisamos ser mais organizados e ir o menos vezes possível ao supermercado. Garantir que o sítio onde nós vamos tem todas as condições de segurança, usam as luvas, faz o distanciamento social, todos nós temos de ser agentes de saúde pública. Depois, uma segunda questão: se temos crianças em casa, atenção à saúde mental das crianças. Nós temos psicólogos que podem apoiar, vamos lançar uma linha de apoio, é preciso ver o bem-estar das nossas crianças. Temos as linhas de emergência que estão divulgadas por todo lado, não tenham vergonha de pedir ajuda. Qualquer ajuda que precisem, usem as nossas linhas de emergência, é sigiloso, nós vamos disponibilizar a ajuda que for necessária, ajuda alimentar, ajuda psicológica, ajuda para encontrar soluções económicas, ajuda para entrar em programas do Governo que estejam disponíveis. Peçam ajuda. Temos 3 linhas com os números todos divulgados em todo lado, peçam ajuda. Fiquem em casa e peçam ajuda. E vamos sair disso
Vamos conseguir, o município de Guimarães está a trabalhar arduamente, estamos em proximidade, estamos atentos a tudo, estamos a responder a todas as questões que nos são colocadas, estamos a fazer o possível e o impossível pelos guimaranenses. Confiem em nós vamos conseguir, nós convosco. Muito obrigado, doutora Adelina Paula Pinto, por este momento, por esta nossa conversa em casa. Muito obrigada, foi um prazer. Adelina Paula Pinto é vice-presidente da Câmara Municipal de Guimarães e responsável pela educação e também pela cultura no município. Foi a convidada de hoje no Em Casa à Conversa. No próximo domingo teremos mais uma edição, mais um convidado.